Bem, amigos do Med Revisão, voltamos aqui em definitivo para falar de nariz. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, queria em primeiro lugar agradecer ao convite da doutora Renata Lopes para estar aqui mais um ano falando sobre algumas doenças nasosinusais. Fico muito honrado e muito orgulhoso pelo convite. Obrigado, Rê. E é isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre 4 temas que eu já havia comentado no ano passado, e mais 2 agora, que a gente vai falar sobre malformações congênitas nasais, fístulas licóricas nasais, né? E rever um pouco de papiloma, tumores benignos, tumores malignos nasosinusais, tumores de rinofaringe e os tumores de hipófise e paracelares, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai passar então primeiro pelas malformações congênitas nasais, né? Vamos falar de encefaloceles e as meningoencefaloceles. Vamos falar de cisto dermoide, gliomas e atresia de Coana. Para começar, a gente vai começar falando de meningoencefaloceles. Como o foco aqui para vocês é principalmente voltado para a prova de título, eu pensei em trazer sempre alguns dados que vão ajudar vocês, algumas pérolas, alguns detalhes que eu acho que vale a pena vocês terem em mente de cada tópico, né? Então, falando de meningoencefaloceles, é sempre importante pensar que aqui no Ocidente não tem uma incidência tão alta, né? É basicamente 1 para 40 mil, comparado com o Oriente, que é muito mais frequente, 1 para 3.500 casos, né, para um caso em cada 3.500 nascidos vivos. Geralmente as meningoencefaloceles elas vão se comportar como massas compressíveis, transiluminadas, pulsáteis, né, geralmente de coloração mais azulada, especialmente quando meningoceles. Né, quando tem componente encefálico também atravessando lá para a cavidade nasal, às vezes a coloração fica pode mudar um pouco, não tão azulada. É comum que nesses pacientes o sinal de Furstenberg seja positivo, então a manobra de Valsalva, principalmente quando a compressão da veia jugular, essa massa ela tende a ficar, tende a ganhar volume, né, tende a crescer um pouquinho. Em relação às classificações dela, as meningoceles elas podem ser divididas basicamente em 2 grupos. As frontoetimoidais, que também são chamadas de sincipitais, que são as mais comuns, né? E você pode ter as meningoencefaloceles basais, né? Em relação à posição da meningoencefalocele, a localização dela pode ser extranasal, pode ser intranasal ou mista, né? Tem um componente tanto extranasal quanto intranasal. Então, daqui o que eu quero que vocês lembrem, não é uma das malformações de linha média da cavidade nasal, não é muito comum, né? Das apresentações, a mais comum é a sincipital ou frontoetimoidal, né? E o diagnóstico dela vai ser basicamente feito, né, através de exames de imagem que vão confirmar a passagem do tecido nervoso através de uma falha, né, numa falha da tábua óssea da base do crânio. Então, essas lesões elas têm comunicação com o sistema nervoso central. Lembrando que por vezes, quando essa massa ela é iminentemente intranasal, ela pode ser confundida com outras lesões, como pólipos dentro da cavidade, e por vezes ela pode ser biopsiada inadvertidamente, né, levando a fístula licórica e aumentando o risco de meningite para esses pacientes. Então o diagnóstico dessas lesões vai ser feito basicamente pelo exame de imagem, né, vendo essa falha com a exteriorização de conteúdo que deveria ser eminentemente intracraniano para dentro da cavidade nasal, ou no caso das externas, né, das extranasais, se insinuando no dorso do nariz, que eu vou mostrar para vocês a classificação. Então, TC, a gente vai ver uma extensão, vai tentar mensurar a extensão do defeito ósseo dessa meningoencefalocele, e no caso da ressonância, é interessante para a gente tentar ver o local de conexão com o sistema nervoso central e o conteúdo do sarco herniário. É só uma meningocele, ou seja, só tem meninge se exteriorizando, ou tem meninge e parênquima cerebral, né? No caso da meningoencefalocele.
Como eu tinha comentado com vocês, a divisão vai de meningoencefalocele frontoetimoidal sincipital, que é a mais comum. Você tem basicamente a apresentação nasofrontal, quando a lesão ela cresce na raiz do nariz, entre o osso frontal e o osso próprio nasal. Você pode ter a apresentação nasoetimoidal, né, em que o conteúdo ele fica posterior aos ossos próprios nasais, ou um conteúdo naso-orbital em que ele se insinua para a órbita, e por vezes esse paciente pode apresentar com proptose e queixas visuais como diplopia. Nos pacientes que têm as meningoencefaloceles basais, essas lesões geralmente crescem por falhas na base do crânio e se insinuam para o etimoide, né, na região da divisão entre o esfenoide e o etimoide, pode ser iminentemente esfenoidal, ou quando você tem uma falha muito extensa, pegando desde o frontal até a região esfenoidal. Basicamente, o tratamento para as meningoencefaloceles é exérese cirúrgica, né? E para isso, a gente precisa lembrar que como é uma falha na base do crânio, você vai fazer a remoção dessa lesão, você precisa depois fechar a falha. Então, a gente geralmente utiliza retalhos ou enxertos livres, dependendo da posição da falha, para fazer a correção dessa base do crânio. Então, aqui é uma imagem num corte sagital que vocês podem perceber o conteúdo herniando para dentro da cavidade etimoidal lá, né? Vocês veem aqui o conteúdo iminentemente, como está com hipersinal, a gente percebe que aqui tem muito mais líquor, né? Não tem parênquima cerebral, então é mais uma meningocele do que uma meningoencefalocele. Aqui no caso da tomografia, também no corte coronal, vocês veem uma falha óssea, né, com um conteúdo com partes moles ocupando, né, protusa por essa falha. Daqui a gente consegue ver, então, por um aspecto endoscópico, né, sob visualização endoscópica. Reparem que aqui vocês conseguem perceber uma área mais azulada, né, tem um pouco de vascularização, septo nasal, né, e aqui a falha na base do crânio, na região da lâmina crivosa, por onde se exterioriza a meningocele, né. Então, basicamente, como que a gente faz a cirurgia para a correção dessas meningoceles? Primeiro, a gente vai fazer uma redução, principalmente quando é só meningocele, é até mais fácil, porque geralmente a gente utiliza um cautério bipolar, e com a cauterização progressiva dessa lesão, ela vai diminuindo de tamanho, até que você encontre a falha óssea por onde ela estava se exteriorizando. Uma vez achada a falha óssea, a gente vai reconstruir essa falha, usando fáscia, usando enxerto livre ou usando retalhos pediculados, né, para a reconstrução dessa base do crânio, dessa falha na base do crânio. Pensando nos gliomas agora, a gente tem um quadro clínico que geralmente são massas avermelhadas, subcutâneas, elas geralmente alargam a glabela e o dorso do nariz, quando elas têm uma apresentação extranasal. Quando com a apresentação intranasal, geralmente são massas mais róseas e firmes. Elas não são pulsáteis e não são compressíveis. A coisa interessante que vale para a prova de título, para vocês ficarem atentos, é que apesar do glioma também ter um componente de tecido neural, ele não tem geralmente comunicação com o sistema nervoso central, e logo ele não vai ter um sinal de Furstenberg positivo. O sinal de Furstenberg no glioma é negativo. Então, quando o paciente faz o Valsalva, quando tem compressão de veia jugular, ele não tem distensão da lesão. Então, ficar atento na diferença entre eles dois, tá? O cisto dermoide é a outra falha, né, outra malformação de linha média em crianças, né, malformações congênitas, em que basicamente você vai ter elementos dérmicos e epidérmicos, né, geralmente no trajeto de linha média. E aí, essas lesões têm um detalhe super interessante, que é a presença de pelos através do orifício. Isso é patognomônico de cisto dermoide. Ele, primeiro, é a lesão mais comum, e segundo, viu pelo no orifício, viu pelo na lesão, crescendo na lesão, fica atento, porque é a dica de que isso aí é um cisto dermoide,
né? A invasão intracraniana acontece em 30% dos casos, e assim como o glioma, assim como a meningoencefalocele, o diagnóstico vai ser através dos exames de imagem. Então, tanto a tomografia quanto a ressonância, elas vão ajudar. O cisto dermoide, geralmente, como ele está na maior parte das vezes como um componente externo, extranasal, digamos assim, então a cirurgia também para ressecção da lesão, geralmente ela é mais tranquila. Claro que vai depender da extensão, se muito posterior, se com invasão intracraniana ou não, mas geralmente, se a lesão é pequena, basta você fazer uma incisão vertical, dissecar ao redor dela e ressecar ela inteira, né? Em alguns pacientes, quando o cisto dermoide é muito intenso, muito grande, muito extenso, você pode lançar mão de técnicas de acesso externo, rinotomia lateral, pode-se fazer até por acesso de rinoplastia, né, por via aberta, né, com aquela incisão columelar, você descola, acessa o dorso nasal do paciente e resseca a lesão. Então vai depender basicamente a forma de ressecar o cisto dermoide da extensão e da posição dela em relação às estruturas nasais. Então aqui a gente vê uma lesão de cisto dermoide. Percebam que na tomografia no corte axial ela é um componente eminentemente extranasal, né? E aqui a lesão ela é geralmente de caráter mais róseo, geralmente endurecida a palpação, e não tem também, como nos gliomas, sinal de Furstenberg positivo, porque não tem comunicação geralmente com o sistema nervoso central. Aqui são as imagens, eu acho que ficou um pouquinho, peço desculpas a vocês, ficou um pouco fora de ordem aqui esse slide. Aqui basicamente era uma imagem sobre o glioma. Como eu tinha comentado com vocês nesse slide aqui, o glioma ele também é um tecido neural que está fora, ectópico, né, e ocupando, né, a cavidade nasal, e vocês conseguem ver que não tem sinal de Furstenberg positivo, como eu já tinha comentado. Então vocês vão perceber nos exames de imagem que ele não tem sinal de regeneração da dura e não tem falha óssea, geralmente da base do crânio. Tá bom? Tratamento exérese cirúrgica. Aqui vocês reparam uma lesão levemente rósea e vocês veem a integridade da base do crânio desse paciente sem sinais de comunicação intracraniana, tá bom? Atresia coanal é um tópico bastante cobrado nas provas de título. Vira e mexe ela cai na prova, então é um tema que vale muito a pena vocês ficarem atentos. A atresia coanal ela é mais frequente no sexo feminino. A gente até tem uma regrinha aí, uma brincadeirinha que a gente usa, depois tem alguns outros tumores benignos mais pra frente que a gente usa essa regrinha. No caso da atresia coanal a gente usa também a atresia, então é a atresia, sexo feminino. Regrinhas bobas para você decorar para a prova, tá? Curiosamente é mais frequente do lado direito, mais frequente unilateral. Você pode ter uma placa atrésica eminentemente membranosa, ou seja, só mucosa. Você pode ter uma placa óssea e você pode ter uma placa mista. A mais frequente é a placa mista, em que você vai ter uma camada de mucosa nasal, uma camada óssea e uma camada de mucosa para rinofaringe. Ela geralmente acontece pela não reabsorção da membrana bucofaríngea, que vai acontecer lá por volta da 4ª, 11ª semana de gestação, lá para a 8ª semana de gestação, vai. E essa placa atrésica ela tem alguns limites bem definidos. Geralmente, superior vai ser a superfície, né, inferior do esfenoide. Inferior, a gente vai ter o palato do paciente. Você vai ter vômer de um lado e a lâmina pterigoide medial do outro. Uma coisa que é muito visto nas tomografias é que geralmente esses pacientes com atresia coanal, a atresia acontece pela não reabsorção da placa bucofaríngea lá, e na tomografia é muito comum que vocês percebam uma medianização
do processo medial do osso pterigóide, tanto de um lado quanto do outro. E também um alargamento do septo posterior. Com isso, com o alargamento do septo posterior na região do vômer, isso acaba dando um efeito mais de triângulo, né? E uma medianização do processo medial do osso pterigóide, fazendo com que haja um estreitamento. Então, não é infrequente que durante as cirurgias a gente precise drilar o osso pterigóide, né, a porção medial, a lâmina medial do osso pterigóide, para que a gente consiga manter uma cavidade ampla, né, e que seja uma cirurgia definitiva. Então, inferior, a porção horizontal do osso palatino, superior, a superfície inferior do esfenoide, lateral, a gente tem as lâminas mediais do processo pterigóide e o caráter medial dela da atresia, da placa atrésica, vai ser o vômer. A atresia coanal, ela está muito relacionada com a síndrome Charge, né? Isso aqui é uma coisa também para ficar sempre atento para a prova de título. A sigla Charge, na verdade, ela não é uma síndrome bem caracterizada, mas ela tem alguns componentes bem definidos. O paciente apresenta coloboma nos olhos, problemas cardíacos, atresia de Coana, atraso no desenvolvimento, né, neuropsicomotor, alterações, hipoplasias genitais e anormalidades do pavilhão auricular. Então, presta atenção, a atresia coanal está muito relacionado com doenças sindrômicas e com as alterações do Charge, tá bom? Então aqui a gente consegue ver lá, como eu comentei com vocês antes, ó, a gente tem uma medianização da lâmina medial do processo do osso pterigóide, a placa atrésica, um vômer mais espessado na região posterior, do outro lado a mesma coisa. Aqui a gente tem uma outra imagem de um paciente com atresia coanal. Percebam que o paciente, como tem uma placa atrésica aqui, ela começa a acumular líquido, né? Secreção. Não é incomum que esses pacientes tenham queixas de secreção purulenta ou mesmo quadros de sinusite aguda de repetição, e quando você vai fazer a tomografia, esse paciente está deitado, toda a secreção desce e vai formar um nível líquido dentro da cavidade. Esse paciente aqui tem um espessamento da região posterior lá do vômer, né, e a placa atrésica bilateral. Aqui uma visualização endoscópica da atresia de Coanas, né, da alteração que a gente tem na atresia de Coanas. Veja que é como se você tivesse um fundo cego. Então você introduz o endoscópio, lá no fundo você tem uma cavidade em fundo cego com a placa atrésica no final. A atresia coanal, em relação aos sintomas, geralmente esse paciente, quando tem uma atresia bilateral, a gente tem que ficar atento nas crianças. Geralmente o diagnóstico é feito no berçário. Lembrar que os bebês, eles são respiradores nasais exclusivos, então geralmente quando a criança nasce com atresia coanal bilateral, ela vai entrar em insuficiência respiratória, né? Vão tentar passar a sondinha lá no berçário, não vão conseguir. Essa criança às vezes fica entubada alguns dias, né? É muito comum, então, queixa de dispneia, insuficiência respiratória, né, nos bebês, e cianose cíclica, que melhora com choro ou com tosse. Quando a atresia de Coanas ela é unilateral, às vezes esse paciente chega na vida adulta sem saber que tem uma atresia. Porque como a outra narina é pérvia, ou melhor, provavelmente é pérvia, né, se ele não tiver hipertrofia de corneta, enfim, alguma alteração outra, esse paciente muitas vezes chega na vida adulta sem saber que tem uma atresia. E a queixa mais frequente desses pacientes é uma rinorreia persistente unilateral. Imagina, ele não consegue drenar as secreções, né, posteriormente, então vai acumular a secreção, né, e acaba exteriorizando anteriormente, né, como uma descarga anterior. E geralmente sintomas respiratórios brandos. As suspeitas, no caso das atresias bilaterais, é feita através da passagem do cateter nasal. No paciente que você tem dúvida, você passa o cateter. Você pode utilizar aquela técnica do espelhinho. Quem usa espelho de frontal, né, coloca aquele espelhinho. Ou lá no consultório eu não tenho mais espelho frontal, então eu uso às vezes o fundo da cubarrim e peço para o paciente, né, fazer uma expiração forçada no fundo da cubarrim. Como ela é metálica, você consegue ver se as duas narinas estão passando ar. É um teste razoavelmente bobo.
E para confirmação, a nasofibroscopia, quando você faz a naso ou uma telescopia rígida mesmo, você consegue ver a placa trésica, o fundo fechado lá da placa trésica. A tomografia também vai te dar uma noção melhor se essa placa ela é mista, se ela é membranosa, se ela é óssea, qual que é a extensão desse alargamento do vômer, como que está a posição dos pterigoides. Isso vai ajudar bastante na programação cirúrgica. O tratamento desses pacientes é tratamento cirúrgico, né? A gente evoluiu muito na técnica cirúrgica nos últimos anos. Antigamente, a maior parte das cirurgias eram feitas através de tunelização, né, dessa placa trésica. Basicamente, você perfurava a placa trésica e deixava uma sonda, um probe, algo que deixasse aquela região aberta por um tempo. Hoje a gente tem utilizado técnicas com flap, com rotação de flap. Existem duas técnicas que são mais largamente difundidas, a do professor Cedin, tem uma técnica que o professor Aldo também utiliza. Mas basicamente a ideia de se utilizar os flaps, na verdade, independente de qual o formato, de onde que está saindo o flap, a ideia é que você deixe o osso recoberto, que você não deixe o osso desnudo na cavidade. Quanto menos osso desnudo, menor a chance de cicatrização inadequada, menor a chance de você ter uma reestenose na região que você operou. No tratado eles falam sobre o uso de mitomicina. Não é uma prática comum, pelo menos na minha prática não é comum. Eu não costumo utilizar mitomicina, acabo utilizando mais técnicas de flap pediculado que lembram um pouco um flap de Haddad, né? E utilizo cola de fibrina, mas não uso mitomicina no dia a dia. Tá? Então, vamos passar para a fístula licórica. Fístula licórica, primeiro lembrar de alguns dados sobre a produção de líquor no nosso corpo. O líquor, a gente geralmente tem uma produção de 125 a 150 ml de líquor, né, que é renovada a cada 8 horas. Então isso dá mais ou menos uns 450 ml de líquor sendo produzido ao longo do dia. A pressão que é considerada aí, aceitável é de 5 a 20 centímetros de água. E tem um detalhe super interessante. No próprio tratado fala que geralmente a glicorraquia é de 2/3 da glicemia. Se você imagina uma glicemia do indivíduo normal, que não tem nenhuma alteração de metabolismo de açúcar, botando lá uma média de 75 mg por decilitro, a gente imagina que a glicorraquia daria lá por volta de 50 mg por decilitro. Acontece que o tratado utiliza outro critério em relação à quantidade de açúcar presente no líquido que a gente vai colher, que eu vou mostrar mais para frente. Mas é importante vocês terem em mente esses dados em relação ao líquor. Então, basicamente, a fístula licórica ela é uma comunicação anormal entre o espaço subaracnoide e a cavidade nasal. Então, para que isso aconteça, você basicamente tem que ter uma lesão de aracnoide, de dura, do osso, da base do crânio e da mucosa. Se essas 4 camadas elas apresentam um pertuito, apresentam uma falha na sua continuidade, esse paciente vai ter uma fístula licórica, né? E aí tem um detalhe interessante, que são as fístulas paradoxais. Nem todo líquor que pinga no nariz advém do nariz. Lembrar que em alguns pacientes que têm falhas do tegmen timpani ou que têm fístulas no osso temporal, esse líquor vai ser drenado pela tuba auditiva e muitas vezes ele pode se exteriorizar através da cavidade nasal. E não significa que aquilo é uma fístula licórica rinogênica, né? Então essas fístulas elas são chamadas de fístulas paradoxais e são tratadas assim, tem essa nomenclatura pelo tratado. Então as fístulas paradoxais são fístulas no osso temporal que se exteriorizam pela tuba auditiva, são drenadas pela tuba auditiva, né, o líquor, e se exteriorizam pela cavidade nasal. As causas das fístulas licóricas. Basicamente a gente tem as fístulas traumáticas e as espontâneas. As traumáticas elas podem ser acidentais, né? Acidentes automobilísticos, acidentes de alta energia cinética, brigas, agressões, enfim.
e as fístulas iatrogênicas. No caso das fístulas iatrogênicas, né, mais frequentemente nas cirurgias, né, existem as fístulas iatrogênicas que são, na verdade, já são programadas e outras que não são programadas. Qual que é a diferença das iatrogênicas programadas e as não programadas? A iatrogênica não programada é aquela sinusectomia que você está fazendo e entra no juízo do paciente. Então esse paciente vai ter uma fístula licórica que você não estava programando, não era o objetivo da sua cirurgia, como causar uma comunicação entre o sistema subaracnoide, o espaço subaracnoide e a cavidade nasal. Então essa é uma fístula iatrogênica não programada. E existem as fístulas iatrogênicas programadas. Por exemplo, você vai fazer um acesso endoscópico para uma ressecção de um tumor de base de crânio. Quer seja ele de goteira olfatória, quer seja da região celar, supracelar, né? Muitos desses tumores, como tem uma extensão intracraniana, quando tem uma extensão intracraniana considerável, esses pacientes vão acabar tendo fístula licórica e você sabe que vai ter essa fístula licórica. Em muitos desses casos você já se programa confeccionando o retalho antes da cirurgia. Um exemplo clássico disso, que eu vou falar mais para o final da aula também, são os pacientes com craniofaringioma, que geralmente são lesões que às vezes até se insinuam no terceiro ventrículo, né, e esses pacientes vão ter fístula e você já se programa confeccionando um retalho. As fístulas traumáticas, a gente geralmente tem uma maior incidência na lâmina crivosa, principalmente na lamela lateral da lâmina crivosa e no etmóide anterior, né? E você tem as fístulas espontâneas. Essas fístulas espontâneas, elas geralmente acontecem em pacientes do sexo feminino, quarta idade de vida, quarta década de vida, com sobrepeso, né? E que o paciente começa a perceber, por volta lá da quarta década de vida, uma rinorreia unilateral, geralmente, né, com um gosto levemente adocicado, um aspecto de água de rocha, né, e esses pacientes a gente precisa investigar sempre recesso lateral do esfenoide, que é o principal sítio, né, e também na região da lâmina crivosa. Então, como que a gente faz quando a gente imagina que você pega um paciente que tem uma rinorreia unilateral com um líquido com coloração de água de rocha, levemente adocicado, né, que piora quando faz valsalvo ou abaixa a cabeça. Como que a gente vai fechar o diagnóstico disso? Então, uma forma indireta, um teste que você consegue fazer é gotejando, por exemplo, esse líquido num tecido branco. Geralmente ele vai formar o que a gente chama de duplo halo, né, que ao redor ele vai ficar mais claro e no meio com a coloração um pouco mais concentrada. Aqui eu chamo a atenção para aquele dado em relação à glicose que eu comentei, que a glicorraquia geralmente ela é 2/3 da glicemia do indivíduo. No tratado, eles consideram como a glicose maior do que 20 mg por decilitro como a presença de líquor na amostra. Então, assim, deixa margem para cair uma questão para vocês, assim, paciente com rinorreia unilateral, rinorreia unilateral, foi coletada a amostra do material encaminhado para o laboratório, pesquisa de glicose veio com 25 mg por decilitro, né? Pelo tratado, isso tem líquor, logo se tem líquor, é uma fístula licórica. Mas a gente sempre fica nesse dilema. Eu acho pouco provável que eles vão colocar algo que deixa tanta margem para discussão, mas fiquem atentos nesse dado, assim, tá? O padrão ouro para o diagnóstico é a beta-2 transferrina ou a proteína traço beta, né? A beta-2 transferrina ela é extremamente específica, né? Ela só está presente no líquor e no humor vítreo, né? Então é o teste ideal, só que ele geralmente não está disponível para a gente, pelo menos aqui no Brasil. Não é um exame que você vai conseguir utilizar na prática, mas se perguntar qual é o padrão ouro para diagnóstico, o padrão ouro é o beta-2 transferrina, tá? Outras coisas que podem ajudar no diagnóstico.
exames de imagem, né? Claro, se o paciente tem uma fístula de alto débito, você passa o endoscópio, você vê a secreção drenando de determinada região, ou se você vê alguma região em que você tem uma deiscência óssea com pulsação lá da dura, por exemplo, no teto da cavidade nasal, junto com saída de líquido, né? Perfeito. Não é assim no dia a dia. Geralmente você não vai ver tão bonito assim, né? Então, outros exames que você pode lançar a mão é a tomografia em cortes finos, para que você tente achar falhas na base do crânio. A ressonância ponderada em T2, ela também ajuda bastante, em que o líquor vai ficar hipermarcado, então você consegue perceber em algumas vezes o trajeto pelo qual ele está percorrendo. E uma coisa que a gente utiliza, acaba utilizando mais até quando o índice de suspeição é muito alto, você tem alguma área na tomografia ou na ressonância que você acha que é ali que está a fístula. Eu utilizo mais a injeção intratecal de fluoresceína no centro cirúrgico. Por quê? A gente vai fazer o uso da fluoresceína, uma injeção lombar, né, ela faz ela diluída. Isso vai fazer com que core todo o líquor, né, e no intraoperatório você consegue ver exatamente de onde que está drenando. Ele vai ficar com uma coloração um verde fluorescente, um verde amarelado, um amarelo esverdeado, enfim. Camisa do Palmeiras antiga, aquela verde marca-texto, sabe? Então isso te ajuda bastante no intraoperatório, principalmente para a localização topográfica da fístula e, consequentemente, com o fechamento, né? A cisternografia, tanto por TC quanto por ressonância, tem caído um pouco em desuso. No tratado também é citado, mas tem caído muito em desuso. Assim. A gente acaba usando mais a tomografia associada com a ressonância ponderada em T2. Tá bom? Em relação à fístula licórica, o tratamento ele pode ser conservador ou cirúrgico. O tratamento conservador, geralmente, quando você tem uma fístula iatrogênica, né? Então, a iatrogênica acidental, principalmente, né? Uma fístula traumática acidental. Então, por exemplo, o paciente sofreu um acidente automobilístico, tem uma fístula licórica, você percebe uma falhas pequenas, você pode colocar o paciente para ficar de repouso no leito, geralmente repouso absoluto, com cabeceira elevada, né, fazendo decúbito em 30 graus. Você pode lançar a mão de laxativos e antitussígenos, porque o laxativo, quanto menos força ele fizer, né, menos pressão positiva lá no crânio, com menor chance de persistir a fístula. Então, laxativos e antitussígenos ajudam bastante. Existe uma grande discussão acerca das drogas, como a cetazolamida, a manitol, para fechamento dessas fístulas, né, para reduzir o fluxo, na verdade, licórico e, consequentemente, fechar a fístula. É algo que é extremamente controverso. No tratado fala que é algo viável. Se perguntarem, manda ver. Na prática, a gente não tem utilizado tanto, o nível de evidência é baixo para utilização. Agora, a derivação lombar ela é bastante válida, porque ela vai reduzir a pressão do sistema licórico, fazendo com que o fechamento, a cicatrização daquela região possa acontecer de modo mais adequado. Em relação ao tratamento cirúrgico, a gente opta pelo tratamento cirúrgico, claro, nas iatrogênicas, em que você está no intraoperatório lá, tanto as planejadas quanto as não planejadas. Então, num paciente que você vai, um acesso de base de crânio, que você vai precisar depois fechar, é óbvio que você vai fechar a fístula, você não vai deixar aberto. Da mesma forma que se inadvertidamente, durante uma etimoidectomia, ou um acesso para o frontal, esfenoide, ou o que quer que seja, você tenha cometido uma lesão iatrogênica e você percebeu no intraoperatório, né? O ideal é que você feche no mesmo tempo cirúrgico, né? E aí o fechamento vai depender da localização. Quanto mais intenso é o fluxo de líquor, se é uma fístula de baixo débito, ou seja, se drena pouco líquor, né, você pode utilizar técnicas mais simples, digamos assim, mais conservadoras. Muitas vezes você coloca uma face underlay, depois você pode usar um enxertozinho de mucosa livre, né? Quando é uma fístula de alto débito, que você tem um volume de líquor drenando com pressão elevada, aí você vai ter que lançar a mão de outros artifícios, como
um flap pediculado, por exemplo, né? Então você pode utilizar material underlay, colocar depois por cima, por exemplo, uma face e depois por cima um flap pediculado. Existem hoje alguns substitutos de Duramater que podem ser utilizados. São materiais sintéticos que podem ser utilizados para ajudar no fechamento das falhas. Em relação ao tratamento cirúrgico também, quando a gente vai quando teve uma falha de tratamento conservador, então aquele paciente pós-trauma que você deixou em observação de 10 a 15 dias com antibiótico do largo espectro, e o paciente mantém uma fístula, você vai abordar esse paciente para tentar fechar, né? Da mesma forma, pacientes com débito elevado, pacientes com defeitos ósseos amplos na base do crânio, a chance de que essa falha feche espontaneamente é muito pequena, né? E quando o paciente também tem herniação cerebral, né, próximo a espículas ósseas. Lembrar que em todos esses pacientes, tanto com tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, o ideal é que você não se esqueça de vacinar esse paciente para pneumococo. A principal causa de meningite é por pneumococo, e a vacinação ajuda bastante a reduzir o risco para o paciente, né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de papiloma nasocinusal. O papiloma nasocinusal, ele é um tumor benigno, tá? A gente vai entrar agora nos tumores benignos nasocinusais. O papiloma, ele é um tumor benigno, é um dos mais comuns. A gente tem 0,4 a 4,5, 4,7, em alguns trabalhos falam até de 5% de todos os tumores nasocinusais. Os papilomas, basicamente, eles são divididos em 3 categorias. Os papilomas evertidos, que também são chamados de esofíticos ou vestibular. Em papilomas de células colunares, que também são chamados de papilomas de células oncocíticas. E o papiloma invertido, que é o schneideriano, de células transicionais, de Ringertz e por aí vai. Se vocês viram aqui, tem 3 categorias. Cada categoria tem pelo menos, aí vai lá, 2 nomes. No caso do papiloma invertido tem 3. Vocês vão ver que isso aqui talvez seja o capítulo mais confuso de rinologia do tratado. E não culpo os colegas que escreveram, por favor. Na verdade, papiloma, você pega os papers publicados lá fora, é uma confusão, uma bagunça de nomes, de nomenclaturas e por aí vai. O que a gente vai tentar fazer é pegar a característica de cada um deles e tentar destrinchar isso para vocês, para que fique mastigado para vocês gravarem para a prova, tá bom? Então, primeiro que a gente vai falar são os papilomas evertidos, tá? Que também são chamados de esofíticos. Basicamente, ele é chamado de evertido, esofítico ou vestibular. Ele vai comprometer geralmente a mucosa septal próximo do vestíbulo nasal. Então, bem na entrada do vestíbulo, você vai geralmente pegar uma lesão de aspecto, por vezes, verrucosa, né? Ele tem metade da incidência do papiloma invertido, então é uma entidade clínica razoavelmente rara de se encontrar, e tem uma recidiva com menor frequência e com a chance de malignização muito rara, tá bom? Então, o que é que você precisa lembrar do evertido? Arquitetura esofítica, geralmente na mucosa septal, na maior parte das vezes próximo do vestíbulo, tem metade da incidência do invertido, e eles recidivam com menor frequência e tem menor chance de malignização. No caso de células colunares ou os papilomas oncocíticos, eles vão corresponder a 3 a 5% dos papilomas, tá? Ele pode tanto apresentar característica dos esofíticos como dos invertidos, mas geralmente eles se diferenciam dos invertidos pelos grânulos citoplasmáticos eosinofílicos. Isso aqui eu não marquei de vermelho na apresentação, mas é importante vocês grifarem isso aqui, tá? Então, a diferença dele para o invertido é a presença desses grânulos citoplasmáticos eosinofílicos. Geralmente eles vão acometer mais a parede lateral da cavidade nasal, na região do meato médio, e ele parece um pólipo com projeções digitiformes, parece um pólipo meio
saliente, né, como as umas projeções digitiformes mesmo, enfim, vocês entenderam. Geralmente acometem mais os pacientes jovens do que os invertidos, e raramente esses papilomas malignizam. Agora vem a cereja do bolo dos papilomas. O papiloma invertido é sem dúvida o que tem mais detalhes para a gente prestar atenção, tanto do ponto de vista clínico, para a nossa prática diária, o que a gente mais tem que ficar atento, como também para a prova, com certeza ele é que acaba sendo mais cobrado, né? O papiloma invertido ele é frequentemente chamado de schneideriano, né? Papiloma de Ewing, ou de células transicionais, ou ainda de Ringertz, tá? Por definição, o papiloma invertido ele é um tumor benigno, tá? Só que ele pode ser localmente agressivo e pode causar erosão óssea ao redor dele. Então, por definição, o papiloma invertido ele é benigno. A gente vai falar mais para frente que ele pode malignizar, mas ele é um tumor benigno, tá bom? Então, desculpa. Os papilomas invertidos eles respondem por 47% de todos os papilomas. É mais frequente em homens do que em mulheres. Geralmente a idade diferencia aí dos oncocíticos e dos evertidos, porque geralmente é uma idade um pouco maior. Nos papers estrangeiros eles falam que é mais frequente em caucasianos, mas a gente tem que lembrar que aqui no Brasil nós temos uma população extremamente miscigenada, né? Eles questionam o fato de ocupação industrial poder ser um fator de risco, não é muito bem definido e não existe evidência forte em relação a isso, tá bom? O tabagismo ele não é fator de risco para o desenvolvimento do tumor, mas aparenta ter aumento de recorrência do tumor no paciente que é tabagista ou exposto à fumaça de cigarro. Então o tabagismo não é fator de risco para o papiloma, mas aumenta a recorrência do tumor, certo? Muito se especula em relação ao papiloma invertido ter origem numa infecção pelo vírus do HPV, que é um vírus de DNA. Na verdade, essa relação varia muito do que foi encontrado nos estudos de 16 até 30 e poucos % em relação à presença do vírus do HPV nos pacientes com papiloma invertido. No que a gente sabe é que aparentemente, né, os subtipos 6 e 11 do HPV eles estão mais relacionados com a gênese, né, com a formação do tumor, e os 16 e 18 com a malignização, né? Geralmente, qual que é a clínica que esses pacientes com papiloma invertido apresentam? Geralmente eles têm uma queixa, como na maior parte dos pacientes é unilateral, né, ele cresce geralmente numa cavidade nasal só, então geralmente as queixas são unilaterais, obstrução nasal e rinorreia, tanto rinorreia anterior quanto sensação de gotejamento posterior. Tá? Os pacientes tendem a apresentar rinorreia mucopurulenta por questões obstrutivas e mesmo de invasão da lesão, pode ter hiposmia, anosmia ou cacosmia, e não é incomum que esses pacientes apresentem sangramentos, tá? Mais raramente esses pacientes tanto podem ter epífora quanto abaulamento facial, tá bom? Isso pensando principalmente nos papilomas que crescem na cavidade nasal vindos do bloco etimoidal, que é a localização mais frequente, né? Maxilar e etimoide. Quando você tem um paciente com uma lesão que vem do esfenoide, né, geralmente o paciente tem mais queixas neurológicas e visuais, né? Depois que eles vão aparecer com outras queixas nasais e por aí vai. Então, no paciente com a lesão no esfenoide, começa primeiro geralmente com queixas neurológicas ou visuais, para depois as queixas nasais. E é óbvio da gente entender isso. Se ele está lá dentro do seio, né, ele não vai causar obstrução, não vai causar rinorreia com tanta frequência quanto os de origem etimoidal e de origem maxilar. No exame físico, na rinoscopia anterior, geralmente você percebe uma presença de secreção retida na cavidade e uma massa polipóide, geralmente lobulada, de cor rosa clara,
a cinza. O papiloma invertido ele difere um pouco dos pólipos ventriculanais em relação ao aspecto, apesar de muitas vezes eles crescerem também de modo unilateral e tudo mais, mas o aspecto dele ele é mais acinzentado, mais é uma lesão mais feia. O pólipo geralmente ele tem é meio translúcido em alguns pontos, um pouco mais claro, né? Então o papiloma geralmente tem um aspecto mais grosseiro, né, tanto a superfície dele quanto a coloração também mais acinzentada. Então vocês reparem aqui no paciente com fossa nasal esquerda ocupada por uma massa, né, com um aspecto róseo, e aqui na outro paciente também, fossa nasal esquerda ocupada por uma massa aqui em cima um pouco mais acinzentada e mais aqui próximo do assoalho, do vestíbulo, mais de aspecto mais róseo, né? O papiloma, para quando a gente pensa em diagnóstico para ele, o exame de escolha é sempre ATC, e isso cai em prova, então fica atento. O exame de escolha para diagnóstico do papiloma é tomografia computadorizada. A ATC vai permitir que a gente não só faça o diagnóstico, mas a gente perceba a extensão, entenda a extensão desse tumor, o provável local de origem do tumor, né? E você vai ver acometimento de outros seios. Uma coisa que é interessante na tomografia, deixa eu só ver se está aqui o... Tá, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só pegar o outro aqui. Então, o provável local de origem do tumor, quando a gente olha na tomografia, em alguns pacientes com papiloma, você vê uma área de hiperostose, uma área que você tem uma saliência óssea, que geralmente ela sugere o ponto de inserção do tumor. E isso é muito importante para a gente, do ponto de vista cirúrgico. Tá? É saber onde está o tumor e remover a inserção dele, drilar essa inserção, como eu vou comentar mais abaixo. Então, nesses pacientes, geralmente o paciente apresenta alargamento do complexo ósseo-meatal, conteúdo com densidade de partes moles ocupando os outros seios, porque você vai acabar obliterando a via de drenagem dos seios paranasais, né? E em muitos pacientes você vai ter remodelamento com afilamento ósseo e até mesmo erosão. Né? As áreas de hiperostose, como eu mostrei para vocês aqui, elas sugerem fortemente a inserção do tumor. Tá bom? Em relação ao tratamento, o tratamento sempre é cirúrgico. Tá? O ideal é que você faça uma remoção completa da lesão, e onde você tem a inserção do tumor, você deve não só remover o tumor de modo superficial, mas remover o periósteo, né, daquela região em que o tumor estava inserido. Então a gente acaba drilando aquela região, né, você pode usar drill, broca, né, ou mesmo escopro nos pacientes, né, caso você não tenha disponível aí, com facilidade brocas para cirurgia. O acesso cirúrgico, ele é bastante controvertido, né? Antigamente o acesso preferencial era um acesso externo, então tanto se podia fazer por rinotomia lateral como degloving médio-facial, né? Com acesso crânio-facial, digamos assim. Mas com a evolução da cirurgia endoscópica, hoje você consegue fazer ressecções extensas, né? Principalmente quando o tumor está mais localizado na parede medial do maxilar, dentro do bloco etimoidal, você consegue ressecar toda a lesão e mesmo drilar as zonas de inserção. Tá bom? Então, no dia a dia, hoje, é mais utilizado o acesso endoscópico. Quando você não consegue remover tudo por acesso endoscópico, você pode lançar a mão do acesso externo de forma combinada, né? E uma coisa que a gente tem visto cada vez mais são os acessos pré-lacrimais, para você remover tumores da região mais anterior do seio maxilar, por exemplo. Então você faz um acesso endoscópico para o maxilar, anterior à via lacrimal, né, um acesso pré-lacrimal, e você consegue ter uma visualização de frente para a parede anterior do seio maxilar, para a parede lateral, para o assoalho, e aí você consegue remover toda a lesão, drilar ou escoprar, né, tirar toda a região ao redor de onde estava inserido, né.
a gente pode fazer a maxilectomia medial endoscópica modificada, né, nos pacientes em que tem um comprometimento muito extenso da parede medial do maxilar, especialmente nos pacientes em que a gente tem suspeita de malignização, né? E quando o paciente tem comprometimento do frontal, dependendo da extensão, você consegue fazer por acesso endoscópico, através de Lothrop modificado, do Draft 3, ou você pode fazer tanto o acesso de Lynch, como pode fazer um acesso bicoronal, né, para conseguir remover toda a lesão. Em relação às imagens, a gente vai ter na tomografia, o tumor ele se comporta como uma lesão de aspecto, na maior parte das vezes, homogêneo, com uma atenuação de partes moles, né? A topografia mais comum, mais frequente é a parede medial do maxilar, então frequentemente essa região do complexo osteomeatal vai estar alargada. Então das lesões que a gente sempre tem que pensar nos alargamentos de complexo osteomeatal são os papilomas invertidos. Você repare que há não só um alargamento do complexo osteomeatal, mas o septo nasal ele está sendo rechaçado para outra fossa nasal, ele está sendo remodelado, empurrado para outra cavidade, né? Aqui da mesma forma você tem um conteúdo com atenuação de partes moles ocupando toda, né, a cavidade nasal, seio maxilar, bloco etimoidal e provavelmente o esfenoide aqui dentro. Uma coisa que ajuda, de exame de imagem, ajuda a gente a diferenciar o que é tumor do que é secreção retida, são mudar as janelas, né, no caso da tomografia, ou lançar a mão das ressonâncias. A ressonância ela vai ser extremamente útil, apesar de não ser o exame de escolha para o diagnóstico, ela vai ser muito útil quando você tem suspeita de malignização, quando você tem alterações tomográficas que surgiram malignização, erosões agressivas, tanto do assoalho da órbita, quanto das outras paredes, dos outros limites do seio maxilar. Mas a ressonância também vai te ajudar a saber qual que é a extensão do tumor e o que é secreção retida dentro da cavidade. Tá bom? Então, o aspecto da lesão, como eu falei para vocês, ele é mais grosseiro, né? Aqui a gente tem uma lesão vindo da região do meato médio, né? Uma fossa nasal esquerda do paciente, uma lesão de aspecto mais grosseiro do que um pólipo anticonal, por exemplo. Então, o acesso tanto pode ser feito por degloving, né, em casos mais extensos, com lesões mais extensas. Você pode fazer um transmaxilar ampliado, fazer uma ressecção da parede anterior do maxilar e depois progredir para um Dunker modificado, né, com ressecção da parede medial, a parede medial do maxilar, né, fazer uma maxilectomia medial, né, nesses pacientes. O papiloma invertido, por ser uma lesão razoavelmente frequente e por ter essa capacidade de malignização, é sempre interessante vocês estudarem o estadiamento para a prova de título. O estadiamento do papiloma invertido é chamado de Krause. E para a gente, o que é interessante do Krause? Os pacientes com T3 e T4, eles têm maior risco de malignização e têm maior risco de recidiva. Então o papiloma ele é uma doença altamente recidivante, que tem, apesar de ser benigno, tem potencial de malignização, e quanto maior o tumor, maior a chance, tanto de recidiva quanto de malignização. O papiloma em relação à malignização, quando tem já focos de malignização, o ideal é que você faça a ressecção em bloco desse tumor, e esse paciente muitas vezes precisa de radioterapia como terapia adjuvante. Isso vai depender se você conseguiu margem ou não, né? E quando você tem malignização associada com papiloma invertido, geralmente é um SEC, é um carcinoma, né? Que ele tanto pode acontecer junto com o papiloma, que é o que a gente chama de sincrônico, como pode você às vezes ressecar esse papiloma e naquele local em que você ressecou crescer um SEC secundário depois, que seria um metacrônico, né? O SEC com papiloma é uma doença altamente agressiva, né? Geralmente dá metástases hematogênicas e à distância, e em média 40% dos pacientes morrem até 3 anos. Então é uma doença que tem que ficar de olho, não pode bobear, e o ideal é que você faça a ressecção o mais precoce possível e o mais estendido possível para que você garanta
uma chance de cura para o paciente, né? Eu coloquei esse link aqui que eu acho bem interessante. Esse link ele é de um paper falando sobre como que você deve fazer a vigilância dos pacientes que foram submetidos à ressecção do papiloma invertido. Basicamente ele comenta como que você deve fazer o cuidado. E é uma coisa meio simples da gente imaginar. Você vai ressecar o tumor e depois você vai acompanhar aquela região em que o tumor foi ressecado, se está crescendo alguma coisa. Como que a gente faz isso? Endoscopia. Então você pode utilizar telescópio rígido ou endoscópio flexível, né? Sempre buscando principalmente os pontos de inserção do tumor, onde ele estava inserido, o ponto de origem dele, né? Então, se você consegue ter visualização endoscópica da região onde o paciente tinha a inserção do tumor, você segue com telescopia. E aí eles dão algumas recomendações de acordo com o estadiamento. Quanto mais alto o grau de Krause lá do estadiamento, mais frequente devem ser as telescopias de controle desse paciente. Quanto menor, você consegue espaçar um pouco mais. Mas existem aqueles pacientes que às vezes você ressecou o tumor, a inserção dele era numa localização de difícil visualização endoscópica, ou às vezes até no intraoperatório você conseguia ter uma visualização endoscópica adequada, mas no pós-operatório formou uma cicatrização, formou sinéquia, formou uma cicatrização inadequada e você passa a não ter mais o controle endoscópico daquela região onde tinha a inserção do tumor. Aí você vai lançar a mão de exames de imagem. E aí a ressonância, nesse caso, passa a ser uma opção interessante, porque você não vai ficar irradiando o paciente o tempo inteiro com as tomografias. Tá bom? Então, vamos fazer um resumão desse papiloma invertido. Tem muita coisa. Então, basicamente, são os mais frequentes de todos os papilomas nasocinusais. Tá? Ele é de uma etiologia incerta, mas o HPV parece ter relação, principalmente as cepas 6 e 11, né, na formação do papiloma. E você tem uma chance maior de malignização quando tem a presença do vírus 16, o subtipo 16 e 18. Tá bom? Ele, como eu já disse e frisei no início da aula sobre papiloma, ele é um tumor benigno, mas ele pode se comportar de modo pode ser localmente agressivo, né? Além disso, com alta tendência à recidiva e malignização. A idade é décadas mais altas de vida, quinta década de vida, e sexo masculino, tá bom? Exame de escolha para o diagnóstico: tomografia, que você vai ver localização, características radiológicas do tumor, né, incluindo a região em que você pode aumentar a suspeição para onde é a inserção, a origem do tumor. A ressonância ela vai ajudar a você identificar os limites do tumor e no diagnóstico diferencial com outras lesões. Hoje o acesso endoscópico é o preferido, na maior parte dos pacientes você consegue, especialmente quando o diagnóstico é precoce e a lesão é pequena, você consegue fazer uma ressecção adequada por via endoscópica, e por vezes você vai lançar mão de técnicas combinadas, né, com acesso externo e acesso endoscópico, e em raríssimos casos, quando você tem uma extensão muito lateral do tumor no frontal e tudo mais, você vai optar por acessos externos exclusivos aí, por exemplo, como um bicoronal, tá bom? A radioterapia pode ser utilizada como adjuvante no tratamento cirúrgico, né, ou em casos selecionados quando o paciente apresenta malignização. É coisa, hein, gente? A gente vai falar de pólipos coanais agora. Os pólipos coanais, eles são mais comuns em crianças e jovens, ao contrário dos papilomas com idade mais alta. Geralmente são lesões benignas que se originam na mucosa de algum seio, né? E ele forma uma espécie de cisto de retenção que vai crescendo progressivamente até se exteriorizar pelo orifício daquele seio de origem. Então, dependendo do seio em que ele se originou, ele vai receber uma nomenclatura diferente. Antrocoanal, que é o famoso de Killian, né, que vem do maxilar. Etimoide coanal, que vem do etimoide, esfenoide coanal, esfenoide, frontocoanal do frontal. O pólipo de Killian é o pólipo antrocoanal, que é do maxilar, tá bom? Histologicamente ele tem um aspecto cístico envolvido por estroma edematoso, tá bom? Na nasofibroscopia,
o pólipo antrocoanal, o pólipo coanal em geral, ele vai se apresentar como uma lesão única, mas com um aspecto mais gelatinoso, por exemplo, comparado com o papiloma, né? Ele pode alargar meato médio, né? Principalmente quando ele vem do maxilar, ele vai alargar o complexo ósseo-meatal e vai ganhar a fossa nasal. Quando ele vem do maxilar, uma coisa que acontece com muita frequência é que ele se exterioriza pelo ósseo acessório, que também é chamado de ósseo de Giraldez, né? Então o ósseo acessório que acontece na fontanela posterior pode fazer com que o tumor passe através dele, né? Alargue esse ósseo acessório e a lesão vai ganhar a cavidade nasal. Ao contrário do papiloma, o pólipo antrocoanal ele não tem chance de malignização, né? Então é uma lesão que a gente fica um pouco mais tranquilo. A abordagem é endoscópica de escolha, né? O ideal é que você faça, assim como no papiloma, uma ressecção completa de toda a lesão, né? Remova tudo, principalmente o foco de inserção dela também. E nos pacientes em que tem uma inserção mais anterior ou lateral, que às vezes você não consegue por acesso endoscópico, você pode fazer um acesso externo conservador, né? Pode fazer uma trepanação da parede anterior do seio maxilar, né? Ou com uma ajuda de sinusocoscopia. Como eu havia comentado também para o pólipo antrocoanal, hoje os acessos pré-lacrimais eles têm ganhado bastante, o acesso pré-lacrimal ele tem ganhado bastante espaço, assim, sabe? Ele é factível, fácil de ser feito, né, de se aprender a fazer. Precisa de alguns casos para você ter uma curva de aprendizado adequada. O maior receio em relação a esses acessos pré-lacrimais eram as possíveis lesões de ducto nasolacrimal. Hoje a gente vê que os pacientes evoluem super bem. Então é uma técnica interessante que também te permite ter um acesso com visualização da parede anterior do seio maxilar. Tá bom? Nasoangiofibroma juvenil é um tumor que ele é histologicamente benigno, mas ele também é localmente agressivo, é ricamente vascularizado, ele tem vários plugs de crescimento que ele vai crescendo por todas as fissuras que ele acha. Então ele pode ter plugs para a região intracraniana, plugs para a região da fossa infratemporal, né? Ele toma por fossa pterygo-palatina, né? E vai tomar toda a cavidade nasal. Ele é praticamente exclusivo do sexo masculino, geralmente em pacientes entre 9 e 19 anos. O local de origem mais frequente dele é na fossa pterygo-palatina, então você vai ter um alargamento dessa fossa pterygo-palatina com uma protusão da parede posterior em direção anterior, né? Ele geralmente cresce para a fossa nasal, se insinua e invade as fissuras da base do crânio. A gente tem uma taxa de invasão que varia na literatura de 4,5% a 26%. Geralmente os pacientes eles reclamam de obstrução nasal, né, e sangramentos. Então um paciente jovem, menino, com obstrução nasal e sangramento, principalmente unilateral no início, né, ficar atento para nasoangiofibroma. Além disso, o paciente pode ter cacosmia, hiposmia, sensação de plenitude auricular, porque pode obstruir a tuba auditiva, fazer otite média, roncos e por aí vai. À medida que o tumor cresce e se expande para o outro lado, né, principalmente pela região da rinofaringe, você acaba tendo também sangramentos na outra fossa nasal. Então, fica atento. Paciente jovem, sexo masculino, com obstrução nasal e epistaxe, sempre atento para a possibilidade de nasoangiofibroma, tá bom? Na endoscopia, geralmente você tem uma lesão lisa, avermelhada, endurecida, que ela pode apresentar alguns pontos de ulceração e ela muitas vezes ela é friável, sangrante. Não é uma opção interessante você biopsiar esses pacientes no consultório. Tá? Então, sempre que você achar um paciente com essas características epidemiológicas, peça sempre o exame de imagem antes de pensar em fazer biópsia, né? Se for biopsiar, fazer uma biópsia excisional no caso do nasoangio. Tá bom? Na TC com contraste, ele é o exame de escolha. Basicamente, a gente vai ter o sinal de Roman-Miller, o que é um sinal antral, onde você tem aquilo que eu comentei, né? Você tem uma protusão da parede posterior do seio maxilar, uma protusão para anterior, né, da parede posterior do seio maxilar.
E a ressonância magnética ela vai ajudar a compreender os limites do tumor, e especialmente como ele é um tumor que esses plugs eles vão invadindo as fissuras, ele vai se expandindo, né, através dessas fissuras lá para a base do crânio. Então a ressonância vai ajudar a gente nesse sentido. A gente pode usar também a arteriografia, principalmente no pré-operatório, para embolização. A embolização acaba ajudando na cirurgia porque reduz bastante o sangramento intraoperatório. Aqui a gente percebe, aqui a gente tem um exame de imagem numa tomografia, num corte axial, né, em que você percebe o seio maxilar do lado de cá completamente livre, a parede da posterior dele, com a fossa pterygo-palatina estreita aqui, ou melhor, com o espaço habitual. Do lado de cá, vocês percebam que a parede posterior do maxilar ela está projetada anteriormente. Compara essa parede aqui com a de cá e vocês vão ver que essa parede está absurdamente projetada anteriormente, com um alargamento da fossa pterygo-palatina, que é essa região aqui, né? Então esse alargamento com a protusão da parede é o sinal de Roman-Miller ou sinal antral, que é muito característico do nasoangiofibroma. Além disso, nesse caso você percebe uma expansão na região aqui da fossa infratemporal. Geralmente o conteúdo ele é algo heterogêneo. Aqui nesse paciente você percebe que você tem um comprometimento não só da fossa pterygo-palatina, mas da fossa infratemporal, né, por conta da lesão. A biópsia nos pacientes é dispensável quando você tem um quadro clínico tão florido, né? Um perfil epidemiológico muito florido, muito clássico, né? Um exame de imagem extremamente sugestivo, não tem por que biopsiar. O tratamento vai ser cirúrgico, colocar o paciente na mesa para você tentar fazer a ressecção preferencialmente completa da lesão. As recidivas são mais frequentes nos 2 primeiros anos, né? Em pacientes assintomáticos eles podem ser acompanhados apenas com exame endoscópico e tomográfico, né? Os pacientes com radioterapia isolada pode ser utilizado em falha de cirurgia, né? Em tumores que recorrem, ou quando você tem uma remoção incompleta do tumor, certo? E aí nesses pacientes você vai seguir com TC e ressonância, beleza? Hoje as duas classificações mais utilizadas para estadiamento é a classificação de Andrew e a classificação de Radkowski, que vale a pena vocês pegarem o tratado e dar aquela decorada bonita. Vamos falar de hemangiomas. Os hemangiomas eles também são tumores vascularizados, né? São tumores que geralmente pegam partes moles. Eles não são tão frequentes no trato sinusal, nasosinusal. Eles podem ser capilares ou cavernosos, né? Geralmente nos pacientes, quando a gente pensa em hemangioma de cavidade nasal, né, nasosinusal, geralmente é mais comum que a inserção dele esteja no septo, né, e na região do vestíbulo nasal mais anterior, especialmente os cavernosos. Então, sempre lembrar, hemangiomas, principal ponto de inserção é no septo ou na região do vestíbulo nasal. Tratamento é remoção da lesão. São lesões benignas, dependendo do tamanho da lesão. O cuidado que você tem que ter no intraoperatório é que pode sangrar um pouco mais. O ideal é que você faça uma ressecção ao redor do pedículo do tumor e ele sai praticamente em bloco da cavidade. Os hemangiopericitomas são tumores que respondem por menos de 1% de todos os tumores vasculares. É mais comum em membros inferiores e é extremamente raro em cabeça e pescoço. Geralmente acontece em pacientes com entre 30 e 50 anos. Né? A clínica nesses pacientes, como um tumor vascular, né? Epistaxe, um tumor vascularizado, o paciente apresenta epistaxe, obstrução nasal, dor facial. É muito comum que o paciente tenha hipoestesia na região infraorbital, né? Pegando o nervo infraorbital, então a região da bochecha, né, do paciente geralmente tem hipoestesia. Não é incomum epífora e proptose, dependendo da extensão do tumor. Na telescopia, uma massa avermelhada, amolecida, ela é muito sangrante, qualquer coisinha que você encosta ela começa a sangrar, né? Ela é mais comum na cavidade do que nos seios, né? E em relação à ordem de preferência, ela é mais frequente no etimoide do que no maxilar.
A TC, a tomografia, geralmente vai mostrar uma massa unilateral não calcificada, que capta variavelmente o contraste e pode deslocar estruturas adjacentes e erodir o osso. O ideal dessas lesões dos hemangiopericitomas é sempre fazer uma ressecção cirúrgica o mais ampla possível, completa e com margens, tá bom? Em alguns pacientes você pode tentar fazer a embolização pré-operatória para que no intraoperatório você tenha um pouco mais de conforto e não tenha tanto sangramento. Certo? A gente vai falar de cordoma agora. Cordoma de clivos ou cordoma clival é uma lesão que é muito rara, né? A gente tem menos de 0,2% dos tumores nasofaríngeos. Geralmente são remanescentes embrionários da notocorda. O paciente com cordoma geralmente tem mais apresenta com mais frequência na coluna, depois na região do sacro e clivos, né? A idade média é de 60 anos por geral, mas pode também começar mais cedo, em crianças e adolescentes. Aqui no serviço que eu fiz o treinamento, tanto da residência quanto do fellow de cirurgia endoscópica, a gente não costumava pegar pacientes tão idosos com cordoma clival. Geralmente nós operamos os pacientes segunda, terceira década de vida. Poucos pacientes lá próximo dos 60 anos, né? Mais aí adultos jovens, talvez. O curso clínico dele geralmente é lento e o paciente, como ele está na região do clivus, né, logo abaixo do assoalho do esfenoide, ele pode ter um crescimento tanto para superior, quanto para anterior, quanto para lateral e posterior. E dependendo da rota de crescimento, da forma como ele vai crescer, ele pode ir invadindo as estruturas ao redor e dando sintomas pela topografia. Então, diplopia, o paciente pode ter cefaleia, obstrução nasal, especialmente quando ele cresce na região para rinofaringe lá. Em alguns pacientes, às vezes cresce para dentro do esfenoide. Isso pode ajudar a obstruir e fazer sinusites agudas de repetição, tá? Geralmente na nasofibroscopia você vai ver um abaulamento recoberto por mucosa com aspecto normal na rinofaringe, e aí a tomografia que vai te ajudar bastante no diagnóstico, né? A tomografia é o exame de escolha para diagnóstico e a ressonância ela vai definir a extensão da lesão e comunicação com estruturas nobres, como por exemplo as carótidas lateralmente, né? Pensando no cordoma de clivos, qual que é o mundo perfeito? A ressecção completa da lesão. Então, quando você tem uma lesão menor, de menor volume, né, de dimensões menores, fica mais fácil de você conseguir ressecar completamente a lesão, né, e o paciente tem um prognóstico um pouco melhor. Mas aqui no Brasil a nossa realidade é que frequentemente a gente pega pacientes com lesões razoavelmente grandes, especialmente nos serviços públicos. Então, quando você pega pacientes com lesões com extensões muito grandes, com dimensões muito avantajadas, a ressecção completa do tumor ela passa a ser inalcançável, né? É um tumor que você acaba fazendo debulking e a radioterapia depois como um adjuvante. A grande questão da radioterapia especificamente para o cordoma é que você vai irradiar regiões próximas de estruturas nobres, como o cérebro e nervo óptico. Então, como a quantidade de radiação que você precisa para tratar, entre aspas, o cordoma é muito grande, a chance de que você tenha lesões ao redor, né, secundárias à radioterapia é muito grande. Então vocês veem uma massa aqui na região do clivus, aqui é um corte axial, vocês veem uma massa, né, vindo da região clival e se projetando na região na região da oro para a rinofaringe. Então aqui no corte sagital, né, novamente, percebam que aparentemente o paciente tem uma integridade da mucosa, né? A lesão ela está num plano submucoso e aqui obstruindo completamente a passagem aérea, tá bom? Vamos falar agora dos osteomas, né? É um tumor benigno ósseo, é a neoplasia óssea benigna mais frequente de seios paranasais. Desculpa.
é mais comum na terceira e quarta décadas de vida, né? Aí a gente começa aquelas regrinhas bobas para vocês gravarem para a prova, né? O osteoma, então ela é mais frequente no sexo masculino, tá bom? O osteoma, sexo masculino. Ele é uma lesão geralmente de crescimento lento e na maior parte dos pacientes, o paciente não vai ter uma queixa específica. Ele vai chegar lá, vai fazer uma tomografia por outro motivo e descobre que tem um osteoma. Quando o paciente é assintomático, o osteoma está pequeno, não está comprimindo nenhuma estrutura importante, deixa quieto. É seguir e observar esse paciente, tá bom? Então, na maior parte dos pacientes é achado de exame e a maior parte dos pacientes são assintomáticos, certo? Em relação à prevalência em relação aos seios, né, a gente tem uma regrinha mnemônica que é o FEMIS. Tá? Isso aqui eu agradeço ao Marcão, lá de Bauru, que foi fellow aqui do HC quando eu era residente, e essas regrinhas mnemônicas me ajudaram bastante na minha época de prova de residência. Inclusive, muitos desses slides são baseados em muitas das dicas que ele dava pra gente. Então, tem muito detalhezinho aqui que acho que vale a pena vocês ficarem atentos. Não, ó, sexo masculino ou osteoma. Tá? O FEMIS, essa regrinha mnemônica, é em relação à prevalência por cada seio. FEMIS é frontal, etimoide, maxilar e esfenoide. Então grava aí, osteoma, FEMIS. Tá bom? Em relação às alterações que o osteoma pode causar, quando ele obstrui a via de drenagem do frontal, por exemplo, ele pode acabar formando uma mucocélide frontal e por aí vai. Então, o osteoma, geralmente, quando dá sintomas, ele está obstruindo alguma via de drenagem de algum seio. E aí, o raciocínio da gente é aquilo que eu já comentei. Se o paciente tem queixa, opera. Se o paciente não tem queixa, deixa quieto. Só observa. Você faz um segmento radiológico desse paciente. Tá bom? Então, paciente com queixa, opera. Paciente sem queixa, segue. Beleza? Geralmente, como que o osteoma vai se comportar no exame de imagem? Geralmente é uma lesão radiopaca, compacta e brilhante. É isso aqui. Tá bom? Então, é uma lesão grande, brilhante, uniforme, homogênea, ocupando a cavidade. É claro que esse paciente tinha queixa. Esse paciente tinha uma obstrução nasal e tinha uma diplopia. Né? Perceba que o globo ocular está projetado lateralmente. Mas quando você tem um osteoma pequeno, o paciente não necessariamente vai ter sintomas. Então, lembrar, na tomografia o osteoma vai ser radiopaco, compacto e brilhante. Imagina o seguinte, é uma bola de golfe branca dentro da tomografia do paciente. Beleza? Então é super homogêneo, branco e brilhante. Show? Existe uma síndrome de Gardner, em que você tem múltiplos osteomas, pode ter polipose de cólon e tumor de pele. Tá bom? O osteoma, geralmente, a forma mais comum dele, o tipo mais comum é o compacto, o esponjoso é muito raro e misto também. Na maior parte das vezes o osteoma vai estar esse aspecto aqui, compacto, homogêneo, branco na tomografia. Beleza? Displasia fibrosa. Displasia fibrosa, ele é um tumor fibroósseo, tá? Ele tem uma etiologia como no defeito na diferenciação e maturação osteoblástica. E aí a gente volta com algumas regrinhas interessantes, né? A displasia, imagina, a displasia é no crescimento, né? Então é mais frequente em crianças e adolescentes e no sexo feminino, a displasia. Então, a displasia, sexo feminino. O osteoma, sexo masculino. A displasia, sexo feminino. Então, é uma lesão de crescimento lento. Geralmente, ela acontece de forma mais intensa, mais intensa mesmo, mais agressiva durante a adolescência, né? E ela tende a estabilizar depois da puberdade. Uma das teorias é de que a questão hormonal impacte bastante nesses pacientes. Em relação à histologia, tem um detalhe que é muito interessante. Vocês viram grafia chinesa na prova, lembra de displasia fibrosa. Basicamente você vai ter um tecido fibroso com trabeculado osteoide maturo e padrão de grafia chinesa. Grafia chinesa, displasia fibrosa, sexo feminino, a displasia. Tá bom? A tomografia, ela tem um aspecto em vidro fosco. A tomografia ela não é tão característica quanto a do osteoma.
ela pode se confundir às vezes com o fibromossificante, que eu vou falar mais à frente. Eu vou mostrar as imagens, vocês vão perceber. A displasia fibrosa, ela tem 80% das vezes ela é monostótica, ou seja, ela pega um osso só ou ossos contíguos, e em 20% dos casos ela é poliostótica. A poliostótica é quando você tem ossos não contíguos acometidos, tá bom? Existe uma síndrome que é a síndrome de McCune-Albright, que ela é caracterizada por um paciente com uma displasia fibrosa do tipo poliostótica, manchas cutâneas do tipo café com leite, né, hiperpigmentadas, e uma puberdade precoce no sexo feminino. Tá bom? O tratamento para esses pacientes, principalmente durante a fase de atividade da doença, você pode utilizar bifosfonados como pavindronato, né? E o tratamento cirúrgico, ele vai ser utilizado, você vai lançar a mão do tratamento cirúrgico no paciente que tem deformidade. Ou ele tem uma deformidade estética, e aquilo traz uma repercussão negativa para ele, ou nos pacientes que têm queixas relacionadas à dor, né, ou infecções recorrentes. Tá bom? Então, primeiro tratamento clínico com bifosfonados no paciente com déficits estéticos, com problemas estéticos ou com outras queixas relacionadas à sinusite de repetição, com dor, né, problemas funcionais secundários ao tumor, aí você opera. A radioterapia nesses pacientes está contraindicada pelo risco de malignização. Tá bom? A gente vai ver algumas imagens aqui agora. A displasia fibrosa, lembra que eu falei lá, ela é uma imagem que geralmente tem um aspecto de vidro fosco. Repare que o padrão ósseo aqui, ele deixa de ter aquele aspecto branco, claro, né, homogêneo, e passa a ter um aspecto mais heterogêneo, digamos assim, né? Aqui você percebe que são ossos contíguos, né? Os ossos, eles são contíguos, que estão acometidos. Então, a priori, só visualizando essa imagem, a priori, apesar de pegar vários ossos, mas como são ossos contíguos, a gente classificaria isso aqui como uma displasia fibrosa monostótica. Certo? Então, apesar de ter vários ossos, como eles são ossos contíguos, né, isso aqui a gente considera como uma displasia fibrosa monostótica. E isso pode cair na prova. Pode cair lá um caso clínico com algumas imagens de tomografia, né, e eles perguntarem, né, quais são as hipóteses diagnósticas. E aí o anátomo patológico veio grafia chinesa, grafia chinesa, displasia fibrosa. Mas aí depois ele pergunta, e a displasia fibrosa monostótica, poliostótica, classifica a displasia fibrosa. Então sempre ficar atento. Por mais que tenham vários ossos, se for contíguo, monostótica. Se forem ossos separados, distantes, com acometimento, né, de ossos que não estão ligados entre eles, poliostótica. Tá bom? Aqui outra imagem, agora num corte sagital, num corte axial, né, você vê o padrão de vidro fosco acometendo todo o bloco etimoidal, né, desse paciente. Muitas vezes esses pacientes vão ter déficits estéticos, vão ter queixas estéticas, né, alargamento aqui desse paciente da pirâmide nasal e do dorso nasal. Mais uma imagem aqui que a gente tem de uma displasia fibrosa em vidro fosco, né, acometimento aqui da projeção frontal da maxila, né, do bloco etimoidal como um todo, né, e sempre com padrão em vidro fosco. Esse aqui é um paciente com manchas café com leite, né, e puberdade precoce, lembrar da síndrome de McCune-Albright, né? Então, pacientes com displasia fibrosa poliostótica, manchas hiperpigmentadas, né, manchas em café com leite e puberdade precoce, síndrome de McCune-Albright. Beleza? Agora vem o diferencial da displasia fibrosa. O diagnóstico diferencial principal é o fibromossificante. O fibromossificante, apesar de ser o fibroma, a gente não vai usar a regrinha do artigo, tá? O ou a. Basicamente, o fibromossificante tem outra regra, né? Eu sei que o mundo hoje está politicamente incorreto, mas fibroma é igual a negona. É mais frequente na população negra em mulheres negras. Então, lembra disso. É uma dica só para vocês lembrarem para a prova. Fibroma negona, ou seja, mais frequente em pacientes de sexo feminino e de origem afrodescendente.
tá bom? É mais comum na terceira e quarta década de vida. Ela é o principal diagnóstico da displasia fibrosa, diagnóstico diferencial da displasia fibrosa. Nos pacientes na cabeça e pescoço, geralmente pega mais mandíbula e a maxila, mas principalmente mandíbula, mas pode pegar também arcabouço ósseo, tá bom? A histologia, geralmente ela tem uma cápsula óssea com trabeculados osteoides maduros. Então, voltando lá, ó, na displasia fibrosa é um trabeculado imaturo. Na displasia no fibroma ossificante são trabeculados maduros, tá bom? E aí o que muda também é a questão do perfil epidemiológico, né? O tratamento também é ressecção cirúrgica. Esses pacientes têm pouca recidiva e bom prognóstico. Alguns pacientes com fibroma ossificante podem ter lesões altamente celularizadas, fazendo muitas mitoses, o que poderiam ser confundidos com osteosarcomas. Na tomografia, repare que ele não segue aquele padrão de vidro fosco, ele tem áreas como se fossem áreas encistadas dentro de regiões ósseas, né? Mas é muito difícil você bater o martelo só pela tomografia, né? Então você tem que sempre lembrar das questões epidemiológicas associadas. A tomografia, tanto do fibroma ossificante quanto da displasia fibrosa, eles podem se confundir bastante. Mesmo radiologistas mais experientes, às vezes eles não arriscam dizer: olha, isso aqui tanto pode ser um quanto pode ser o outro. E acaba que o diagnóstico vai ser um diagnóstico anatomopatológico. Lembrar sempre daquilo que eu falei para vocês: grafia chinesa, né, displasia fibrosa. Trabeculado imaturo, uma displasia lá, imagina, na criança e no adolescente. Imaturo, trabeculado imaturo. Fibroma ossificante, terceira, quarta década de vida, né, você tem trabeculados maduros, tá bom? Vamos falar de tumores agora de hipófise e acesso endoscópicos tanto para a região celular quanto paracelular. Primeira coisa que vocês precisam lembrar é a classificação em relação à pneumatização do esfenoide. O esfenoide ele pode ser um esfenoide conchal, né, quando você tem um esfenoide que não pneumatiza próximo aqui da região da célula túrcica. Você pode ter o pré-celar, em que ele chega próximo e se insinua inferiormente, e você tem a pneumatização celular do esfenoide, que a célula fica bem delimitada, né, e o esfenoide ele engloba ali, ele contorna toda a região celular. Alguns reparos anatômicos são bastante importantes para a gente quando a gente pensa em cirurgias quando a gente pensa em cirurgias de base do crânio, tá? Um deles é o ósseo do seio esfenoide, especialmente quando a gente está pensando em cirurgias transesfenoidais. Então o ósseo do seio esfenoide geralmente ele está no quadrante superior, mais próximo à placa cribiforme, né? O septo intersinusal do esfenoide tem um detalhe extremamente importante. Com muita frequência esse septo intersinusal do esfenoide ele se direciona, ele se insere próximo à proeminência da artéria carótida interna. Lembrando que da anatomia lá do esfenoide, você tem lateralmente, no limite lateral lá próximo à célula, as carótidas, o nervo óptico passando em cima, né? E muito frequentemente esse septo intersinusal ele vai se inserir próximo à proeminência da artéria carótida interna. Ele não divide o esfenoide em linha reta lá no meio bonitinho, esfenoide esquerdo e esfenoide direito. Então ficar sempre atento na tomografia antes de operar esses pacientes para ver a inserção desse septo interesfenoidal, né, intersinusal, se não está indo na direção da carótida. A carótida interna, ela, como eu falei, ela está justaposta à superfície lateral do corpo do esfenoide, né, então ela vai estar ali do lado da célula, né. O nervo óptico ele geralmente faz uma saliência na região superolateral do seio esfenoidal, e existe um espaço que é chamado de recesso óptico carotídeo, que é a região de junção lá, um recesso da junção entre essas duas proeminências. A célula túrcica geralmente vai estar na linha média, né? A parede anterior da célula ela vai ficar protusa dentro do esfenoide, na maior parte dos pacientes, principalmente nos que têm a pneumatização do tipo
selar, né? A parede da cela geralmente ela é bastante fininha, então basta você drilar com uma broca diamantada bem fininha, para deixar ela bem fininha, você consegue ressecar essa parede anterior da cela sem muito trabalho, tá bom? Em relação às lesões da região celar, os adenomas de longe são os mais frequentes, né, e eles geralmente são classificados de duas formas. Uma é pela função. São produtores de hormônio ou não são produtores de hormônio? São secretores ou não secretores? Então, os adenomas secretores, eles podem ser prolactinomas, né, produzir prolactina, podem ser produtores de ACTH, né, os pacientes vão acabar desenvolvendo doença de Cushing, né, e pacientes secretores de GH, né, que eles vão ter a acromegalia, tá bom? Então, e existem os adenomas não secretores, né? Em relação ao tamanho, você tem os macroadenomas e os microadenomas, né? Essa questão da classificação dos tumores é bastante interessante de vocês observarem, especialmente em relação à indicação das cirurgias. Porque, por exemplo, o prolactinoma, se é um paciente com um microadenoma, com um prolactinoma, por exemplo, o primeiro tratamento para esse paciente é a cabergolina, que é um inibidor, né, da produção da prolactina. Você não vai operar esse paciente de cara, tá? E você tem geralmente indicação para operar os pacientes com prolactinoma, os pacientes que são refratários ao tratamento com cabergolina e outras drogas que são inibitoras de eixo hormonal. Geralmente os pacientes com Cushing têm indicação cirúrgica absoluta. Como o Cushing é uma doença extremamente agressiva, esse paciente, o ideal é que você opere o mais rápido e da melhor maneira possível para que esse paciente tenha um impacto na qualidade de vida menor, né? Então, pacientes com lesões por ACTH, produtores de ACTH ou pacientes acromegálicos, tem indicação cirúrgica, né? E nos pacientes com macroadenoma, né, com sintomas compressivos. Então o tumor, à medida que ele vai crescendo, ele pode comprimir o quiasma óptico, né, e começar, o paciente geralmente tem perda de campo visual periférico. Então é uma indicação cirúrgica. Macroadenoma com sintoma compressivo, pacientes com tumores funcionantes, produtores de ACTH e GH, ou o produtor, tumor funcionante produtor de prolactina que não seja responsivo ao tratamento com agonista dopaminérgico. Isso aqui acaba sendo mais raro, é bem difícil você ver esses casos de prolactinomas não responsivos ao tratamento clínico. Os approaches, as abordagens desses pacientes geralmente são abordagens multidisciplinares. A gente tem uma equipe que é composta por neurocirurgião, por uma neuroendócrino, você tem um oftalmo que acompanha as alterações nos pacientes que têm macroadenomas com comprometimento de via óptica, né? E o otorrino também fazendo parte da equipe. Então, nesses pacientes, a abordagem multidisciplinar é fundamental. Em relação aos exames pré-operatórios, basicamente a tomografia e a ressonância eles são complementares e mandatórios. Não dá para você fazer, até dá para você fazer, mas para você programar de modo adequado a cirurgia do paciente e definir a extensão da via, né, de acesso e escolher a melhor via para remover o tumor, o ideal é que você tenha tanto a tomografia quanto a ressonância para você visualizar todo o trajeto da fossa nasal, avaliar se esse paciente tem desvio septal, hipertrofia de corneto antes. Uma coisa que a gente sempre fica naquela questão, muitas vezes nós, otorrinos, chegamos para operar o paciente e é a primeira vez que você está vendo o paciente na vida, né? E às vezes você não sabe se esse paciente tem uma sinusite crônica com recorrência, se esse paciente está em agudização, quantas vezes você chega, né, e o paciente tem, por exemplo, uma tomografia, às vezes faz a tomografia no dia anterior ou no mesmo dia da cirurgia, tem lá um baita de um velamento, né? A ressonância eles já pediram lá atrás, quando foram fazer o diagnóstico,
né, do tumor, quando fechou o diagnóstico. Mas a tomografia, muitas vezes o neuro acaba deixando para pedir de última hora. Na nossa prática, a gente tem evitado esse tipo de situação, porque você às vezes acaba sendo pego de surpresa com algumas alterações nasosinusais. Tem um trabalho publicado pela Universidade da Pensilvânia que não mostra tanta diferença em relação ao desfecho das cirurgias endoscópicas, pensando em complicações infecciosas ou mesmo de sangramento, nos pacientes que tinham alterações tomográficas pré-operatórias ou não. É claro que a alteração tomográfica isolada, como velamento de seio, espessamento de mucosa, sem que você tenha questionários específicos, né? Você não tenha questionários de qualidade de vida relacionados com uma queixa nasosinusal, por exemplo, não dá para a gente fechar diagnóstico de absolutamente nada. Então não dá para a gente extrapolar muito esses dados deles. Mas o que eles viram, apesar do método não ser o mais adequado, mas o que eles sugerem é que essas alterações, pacientes com alterações tomográficas não têm aumento de complicações, tanto infecciosas quanto de sangramento. 95% das cirurgias de hipófise são feitas por acesso transfenoidal. Hoje, alguns colegas ainda operam com microscópio, alguns colegas da neurocirurgia operam com microscópio, mas a realidade é que, acho que no país inteiro, quem opera hipófise acaba operando por um acesso transfenoidal endoscópico, né? Quando o tumor ele tem uma extensão importante, tanto para a região supracelular ou paracelular, né, lateralmente, principalmente quando passa da carótida, aí nesses casos a craniotomia ela deve ser considerada ou como via de acesso total ou como uma via combinada com acesso endoscópico, tá bom? A avaliação endoscópica pré-operatória e o tratamento de possíveis focos sinusais reduzem a chance de complicação infecciosa, isso é o que está lá no tratado, mas é o que eu falei para vocês, tem esse paper aí do pessoal da Pensilvânia que não mostra tanta diferença. Aqui é uma visão oblíqua da região do septo nasal, aqui você tem o assoalho da cavidade nasal, arco da coana, né? Aqui você tem a parede medial do maxilar, a parede anterior e lateral ressecadas, então a gente tem uma visão oblíqua aqui da cavidade nasal, né, especialmente do septo. Isso aqui é um desenho que mostra mais ou menos qual que seria o trajeto do retalho nasoseptal. É claro que esse retalho nasoseptal ele pode se estender, né, para anterior, para inferior. Por vezes a gente utiliza o assoalho da cavidade nasal para poder confeccionar esses retalhos e fazer o fechamento da base de crânio de modo mais adequado. O problema não é só abrir, o problema é abrir e depois você fechar, né? Então a gente volta lá naquela questão das fístulas licóricas. Quando você abre e é uma fístula de baixo débito, geralmente, tem um colega aqui de São Paulo que brinca que você passa a cuspe e joga uma mucosa que ele fecha, né? Mas quando você tem uma fístula de alto débito, de grande volume, aí o ideal é que você utilize retalhos pediculados. Aqui nesse caso, o retalho é pediculado num ramo da esfenopalatina, que é o nasoseptal, né, ou o septal posterior. Tá bom? Em relação aos tumores de hipófise e aos acessos endoscópicos para a região celular e paracelular, você pode ter complicações endócrinas, complicações vasculares, licóricas e infecciosas. As endócrinas, a mais comum é o diabetes insípido transitório. Geralmente o paciente fica alguns dias, até semanas com um DI, né? E aí basicamente o que esse paciente apresenta? Poliúria e hipernatremia. Você vai corrigir através de desmopressina. Tá bom? Nos pacientes com insuficiência adrenal, que já é uma complicação mais grave, aí você tem que dar corticoide para esses pacientes. Você tem que repor o corticoide, porque às vezes a glândula lembra lá que a hipófise ela ajuda a regular várias alças hormonais do nosso corpo. Então, pela manipulação excessiva da hipófise, por vezes o paciente pode ficar com insuficiência adrenal, né? E hipotireoidismo ou hipogonadismo, que são menos graves. Geralmente você consegue fazer um segmento ambulatorial mais tranquilo, né, fazendo reposição, especialmente no caso dos hormônios tireoidianos. Em relação às complicações vasculares, geralmente você tem sangramento de mucosa, na maior parte das vezes. Em alguns pacientes você tem sangramento de leito tumoral.
Quando a extensão do tumor é muito lateral e invade um pouco o seio cavernoso, não é incomum abrir o seio cavernoso no intraoperatório e ter um sangramento um pouco mais intenso. Nada comparado com uma lesão de carótida, que é o cenário catastrófico, né? Ninguém quer passar por isso, é uma situação bastante estressante, né? E que você precisa agir rápido e de preferência que você tenha equipes de suporte, né? No Hospital das Clínicas a gente tem um setor de embolização, né, que faz a parte de embolização intracraniana. Graças a Deus não é uma lesão comum de acontecer, né, mas quando acontece, o ideal é que você esteja bem cercado de infraestrutura para poder socorrer o paciente. Em relação às fístulas icóricas, depois do uso dos flaps de Haddad, dos flaps nasoseptais, a taxa caiu, né? Antigamente chegava a ficar em 40%, agora gira na casa dos 10%. E em relação às complicações infecciosas, a meningite não é tão comum, a gente utiliza antibiótico de largo espectro no intraoperatório, e no pós-operatório também o paciente fica com antibiótico por alguns dias, só que quando o paciente infecta, a morbidade da complicação é bastante alta, né? Então é algo que a gente sempre fica atento. Certinho? As abordagens estendidas para a região paracelar, né, principalmente com acesso transplano e para seio cavernoso, são lesões que envolvem, né, a região do tubérculo celular, do plano esfenoidal, lesões que comprometem a região da cisterna supracelular e tanto as lesões pré quanto pós-quiasmáticas, né, pré ou pós-quiasma óptico. As contraindicações, pacientes que não conseguem, que não tenham condições clínicas para uma anestesia geral prolongada, geralmente esses acessos estendidos acabam sendo cirurgias mais longas, mais delicadas. Quando o paciente tem uma anatomia desfavorável, né, então, por exemplo, o paciente tem um seio esfenoidal muito pequeno, ou quando a distância entre as duas carótidas é muito estreita, né, a distância intercarotídea que a gente mede antes da cirurgia. Um espaço pequeno também entre o quiasma óptico e a glândula da hipófise, né? Então esses detalhes todos precisam ser pensados e vistos antes da cirurgia. E além de tudo, você não pode ter falta de instrumentos e equipamentos especializados que vão permitir tal acesso, né? Então não dá para fazer gambiarra, né? Então sempre tomar cuidado com o material que você vai utilizar para esses acessos endoscópicos estendidos, tá? Os principais pontos de atenção para o acesso transesfenoidal, na minha opinião, é você fazer uma ampla esfenoidotomia, então abrir o esfenoide no máximo do seu limite lateral, remover o septo intersinusal com pinças cortantes e por vezes usar drill diamantado, nunca drill cortante, porque ele pode soltar espículas ou correr traço de fratura na direção da carótida e por aí vai. Tentar sempre preservar a mucosa do seio esfenoidal, né? Então você tenta afastar a mucosa sem necessariamente cauterizar ou remover a mucosa. Uma coisa que é muito comum, às vezes o colega que está começando vai lá e puxa a mucosa do seio esfenoidal, aquela mucosa faz uma laceração e tudo mais, começa a sangrar, então aquilo atrapalha o teu campo cirúrgico, né? E você vai acabar gastando mais tempo para poder fazer um controle hemostático adequado ali dentro do esfenoide. Sempre programar uma abertura celular ampla, expondo a dura mater amplamente, né? Alguns colegas advogam que você deve fazer uma exposição dos four blues lá, né? Os seios cavernosos, né, laterais e os intercavernosos, né? Então você fica com a cela, acima da cela o seio intercavernoso, em cima, embaixo e na lateral, tudo azulzinho ao redor da cela da cela túrcica. Então sempre tentar fazer essa exposição dural o mais ampla possível. Em alguns pacientes você pode utilizar endoscópios angulados para inspecionar a região do recesso, principalmente do recesso celular próximo ao seio cavernoso, né? Então o endoscópio está aí os angulados estão aí para te ajudar exatamente a observar esses ângulos, né? Outra coisa que é muito comum também de às vezes sobrar resto é na região do ângulo entre a aracnoide e
e artéria carótida interna, né, na região mais posterior da cela. Às vezes, quando você começa a remover, o neurocirurgião começa a remover o tumor, né, você tem um desabamento lá do teto da cela e acaba sobrando o tumor atrás desse teto aí da cela. Então a aracnoide é sempre o limite da dissecção, e utilizar menos cureta e mais dissecção. Então é isso, pessoal. Esses foram os temas que a gente acordou para hoje. Espero que vocês aproveitem. E os próximos temas, a gente tem mais alguns pontos para discutir. Vai ser disponibilizado para vocês através de uma aula gravada. Tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.